A Melissa Barrera interpreta a Liv, uma jovem que acaba sofrendo ali um acidente de avião na nova minissérie da Netflix, Respire. E hoje eu quero falar um pouquinho sobre ela, quero falar aí um pouco da minha opinião referente a ela, se vale ou não assistir. Também falar um pouco sobre o final, que eu acho importante a gente debater um pouquinho sobre ele. Foi um final que deixou interrogações na nossa cabeça até certo ponto e talvez gere aí discussões entre as pessoas, então eu acho legal a gente comentar. E antes de começar o vídeo, não esqueça de já deixar o like, que eu aposto que você vai curtir meu conteúdo. Se inscreve aqui no botão vermelho, que é muito importante, porque aqui eu sempre falo sobre filmes e séries. Não esquece também de comentar lá embaixo as suas opiniões sobre essa minissérie e o que você achou aí do desfecho dela. Eu quero muito saber tudo o que você quer dizer, então coloca lá embaixo. Em Respire, nós conhecemos a Liv, uma jovem mulher que tá enfrentando alguns problemas ali na vida pessoal, em relação à família principalmente. A gente vê aí durante a minissérie que ela tem muitos conflitos familiares, e não com as pessoas em si na frente dela, né, mas na própria cabeça dela. Ela relembra muito do passado, então muitas coisas que aconteceram ali na infância dela ressoa muito em quem ela é hoje. E aí a gente vai desenrolando isso durante a temporada. Porém, o ponto de partida pra gente ver tudo isso acontecer é ali um momento onde a Liv vai pegar um avião, ela acaba ali não conseguindo pegar o voo que estava planejado, e aí ela encontra um cara ali no aeroporto que fala que tem um lugarzinho ali no avião. Ela entra no avião junto com o piloto e com outro carinha ali que tava levando umas encomendas misteriosas que logo vocês descobrem no primeiro episódio. E depois de uma turbulência, esse tal avião aí acaba caindo nas florestas canadenses, e a partir desse ponto a Liv tem que lutar pra sobreviver. Por quê? Porque cada dia ela vai enfrentar um novo desafio, uma nova adversidade, e a tadinha vai sofrer aí durante 6 episódios, podem ter certeza. Respire me prendeu logo no primeiro minuto, eu senti que era uma série que ia me envolver, os episódios não eram longos, então tinha 30 minutos, e isso é um atrativo gigante pra mim, porque eu gosto de coisas um pouco mais curtas que condensam a história. Então essa história, querendo ou não, consegue ser condensada, mas entregar o necessário. Durante vários episódios eles mesclam o presente com o passado da Liv, porque o passado ainda assim é o grande ponto dramático aqui que a série quer abordar. Como eu disse pra vocês, a vida ali da Liv, principalmente a infância dela, é muito trazida aqui na tela pra gente entender um pouco mais como ela chegou naquela situação, o porquê que ela queria entrar tanto naquele avião, por que ela não podia esperar outro. Então assim, tem muito desse conflito sendo trabalhado durante essa minissérie, e os pais da Liv acabam ganhando muitos momentos ali que te fazem refletir e te fazem olhar por uma outra perspectiva em relação à vida dela. Quando você olha logo de cara pra Liv, você acha que ela é uma mulher ali que não tem problemas, mas aí quando você vai acompanhando a jornada dela e o passado dela, porque ela alucina muito, ela começa ali a ter muitos problemas referentes ali a essa queda. Por quê? Porque ela também está grávida, isso não é um grande spoiler, tá? Mas ela tá grávida. Isso também acaba trazendo algumas questões aqui a serem abordadas na série. Então a série vai pegando pecinhas do quebra-cabeça da vida da Liv e vai montando de uma maneira que, sinceramente, eu gostei até certo ponto, mas em alguns episódios isso me incomodava um pouco, porque a série às vezes pecava na montagem, não é nem em si no drama introduzido aqui, porque o drama é entregue muito bem por todos os atores. A Melissa Barrera segura a série nas costas. Entretanto, o roteiro às vezes acaba não trazendo tantas aventuras interessantes, então tem ali um episódio ou outro que a jornada da Liv acaba sendo meio bobo e você fica, nossa, eles dedicaram um episódio inteiro pra isso. Entretanto, tem outros episódios que acabam conseguindo entregar muito do que eu mesmo não esperava. Então a gente tem ali um episódio todo focado na relação da Liv com a mãe dela, e foi uma coisa que eu gostei, porque isso aprofundou muito ali no emocional dessa personagem, e isso também acabou trazendo um contexto maior pro bebê que tá dentro da Liv. Então ela, querendo ou não, tá ali meio que na fase de se tornar uma mãe de uma criança, e ela viu que a mãe dela não era o grande exemplo de mãe do ano, e acaba ali meio que ressoando muito na cabeça dela. Isso às vezes está nas entrelinhas, então quanto mais vocês assistem, mais vocês notam que as entrelinhas da série também querem falar alguma coisa pro espectador. E foi um dos pontos positivos aí que eu achei nessa tal minissérie, porque não só os diálogos que estão ali implícitos querem conversar com você que tá assistindo, como também o contexto geral de tudo que você tá vendo quer te passar uma mensagem. E já já eu vou falar sobre essa tal mensagem, tá? Mas só pra concluir aqui sem spoilers, eu sinto que 6 episódios passaram muito rápido. Não foi uma série maçante, é uma série que eu consumi rapidinho ali na hora do meu almoço, então foi muito de boa pra assistir. Eu sinto que vocês podem gostar muito, e óbvio que vai ter gente que não vai gostar tanto, e eu entendo também, porque como eu já destaquei, a série não é só feita de pontos positivos, né? Então tem alguns pontos negativos, porém o conjunto da obra, né, o total aí da série acabou somando mais pontos positivos do que negativos. A fotografia era muito boa, o CGI que era usado poucas vezes também era bem feito, aquele urso lá foi muito bem desenhado, a gente também ali conseguiu
ter performances ótimas e, claro, alguns momentos ali até que tensos e angustiantes, que é uma coisa que eu esperava em série de sobrevivência e eles até conseguiram entregar. Um episódio ou outro ali foi meio bobo, mas assim, eu relevei. E só pra deixar claro aqui, pra pessoas que não entendem o conceito de minissérie, é que ela não vai ter uma segunda temporada. Pelo menos é o que eu espero, tá? Porque minisséries são minisséries, então ela só tem uma temporada. Netflix, não faça uma segunda. Uma temporada tá ótima. E vão lá assistir se vocês ainda não assistiram, que é um entretenimento bem gostosinho. E a partir de agora eu quero falar do final. Então se você ainda não assistiu, corre lá pra assistir, mas já deixa o like, se inscreve aqui no canal e, claro, comenta se você pretende assistir lá embaixo. Mas se você já assistiu, fica comigo pra gente conversar um pouco mais. Antes de eu falar do final de temporada, eu quero só destacar alguns pontos que eu achei legal. Começando pelo começo da temporada, onde a gente vê a Liv ali tentando salvar todo mundo do avião, mas ela acaba abandonando o piloto porque não tinha salvação, né? Então foi um começo meio que bom pra trama. Eu pelo menos me prendi aí nesse momento que eu falei, nossa, minha primeira morte. Depois a gente vê ali a segunda morte acontecendo por causa da hemorragia interna que o traficante teve, e o que eu falei lá na parte sem spoilers, né? O grande mistério em relação a esse outro passageiro do avião é que ele era um traficante de drogas, tinha drogas ali, e ele estava transportando, então por isso que o voo não era identificado. E eu achei interessante, porque isso é uma coisa que acontece muito aí, né? Em relação a esses aviões de pequeno porte, então foi uma abordagem legal. Gostei também do urso aparecendo e mordendo ali ele morto, porque eu fiquei, nossa, tipo, eu achei que o urso ia destroçar ele, mas acho que ele tava morto, aí o urso, caramba, nem quero. E à medida que a série foi avançando, a gente foi ganhando também outros episódios interessantes, como por exemplo, aquele que a Liv teve que escolher a comida que ela queria, acabou achando ali aquelas frutinhas, e ela percebeu que ela precisava comer a fruta que o urso comia, ela até olhou o cocô dele, achei inteligente da parte dela. Tudo bem que eu acho que a série deixou conveniente demais a Liv ter sido escoteira no passado, isso é até abordado nos flashbacks, né? Eu senti uma leve conveniência nisso, eu falei, trouxeram uma escoteira. Eu, por exemplo, se caísse numa floresta, eu lembraria das séries de floresta de sobrevivência que eu já assisti. Então seria legal fazer uma série com um seriador, por exemplo, eu caindo numa floresta tendo que sobreviver. Ia ter vários flashbacks de outras séries de sobrevivência e de filmes de sobrevivência. Já imaginei uma ideia aqui, hein? Mas eu curti muito a forma que a premissa era contada. Mas óbvio que os episódios 3 e 4 não foram muito meus favoritos. Eu senti que eles deram uma leve enroladinha ali, colocaram umas traminhas aí que se estenderam um pouquinho demais. Porém, a série caminhou muito bem na medida do possível. E chegando no final, a gente acabou vendo que o conflito interno da Liv em relação aos pais dela e ela não querer se tornar os pais dela, porque cada um era diferente. A gente viu isso aí à medida que as coisas foram avançando. A mãe da Liv não batia muito bem da cabeça. E aí a gente também teve todo o assunto do remédio. Eu senti que a série até deixou meio que subentendido que o pai da Liv morreu e a mãe dela se suicidou. Isso não ficou muito claro. A gente pode até imaginar que a mãe dela sumiu e está aí pelo mundo. Mas a série, pelo episódio final, me deixou pensando que a mãe dela se suicidou e por isso que agora que ela perdeu o pai, ela não tem mais pra quem recorrer. E a mãe dela, naquela alucinação ali próximo ao final, quando ela cai na caverna, tava incentivando ela a desistir, a se matar, a parar de respirar. Mas como a série chama Respire, a própria cabeça dela falou, não é assim que funciona. Continua respirando aí, faz o que tem que fazer, mas não para de respirar. Pelo menos eu entendi isso, sabe? Tinha um lado falando, desiste, tinha um outro falando, respira. E a série mostrou o lado que ela respirou. E ela foi ali firme e forte, mesmo depois de cair daquela altura, batendo em todos os galhos, eu senti nas minhas costas, né? Minha lombar já dói frequentemente. Imagina se eu cair daquela altura. Eu ia estar ferrado. Mas quando ela cai assim, depois ela vai para aquela corredeira pra ver se ela vai até o final, porque geralmente final de corredeira leva até pessoas. E ela realmente faz isso e a gente tem todo aquele final emocionante. Só que assim, durante toda a série, mesmo que a gente tenha um final emocionante, eu não sei o que vocês pensaram, mas eu fiquei pensando, meu Deus, o bebê, o bebê, nossa, esse negócio ela tá comendo, o bebê. Eu já ficava pensando toda hora no bebê, pensando que o bebê ia se ferrar. E no final, o bebê não tem uma resolução, é uma coisa que eu fiquei, quando acabou eu falei, eu queria pelo menos uma cena dela no hospital falando, o bebê tá bem, ou o bebê não tá bem, porque
não tem resolução. Resolveram todo o resto, sabe? Resolveram o conflito que ela tinha consigo mesma em relação ao pai, resolveu o conflito que ela tinha consigo mesma em relação a deixar a mãe no passado, sabe? Abandonar essas memórias ruins, porque as memórias ruins, querendo ou não, deixam a gente mais forte, sabe? Porque a gente acaba tornando as memórias boas relevantes a partir das memórias ruins. Se a gente não tiver uma memória ruim, a gente nunca vai lembrar da memória boa. Então, as memórias ruins são necessárias pra gente lembrar dos momentos bons. E o ponto onde ela acaba abandonando essa lembrança da mãe, isso mostrou que ela evoluiu e agora ela vai seguir a vida dela de uma maneira diferente. Porém, eu fiquei esperando uma resolução pro bebê e a gente não teve. Eu também fiquei um pouco estressado em outra cena, quando ela abandonou o MacBook na floresta. Nossa, minha mão chegou a tremer. Tudo bem, assim, ela tava quase morrendo, ela se ferrou a série inteira. Sim, mas o MacBook, gente, eu não ia deixar lá não. Não. Tudo bem que ela poderia contar a história pra Apple e a Apple ia ficar emocionada. Ou não, não sei. Mas, um MacBook. Eu sou materialista. Eu não ia deixar o MacBook nem o iPhone lá. Daí vocês me perguntam, mas Matheus, e aquela cena que a gente viu a Liv sendo resgatada? E ali aparecendo ela abrindo o olho, intercalado com isso, a cena do bebê nascendo. E o Danny ali ao lado da Liv, que é o pai do bebê no caso. Eu digo pra vocês que assim, essa cena, ao que parece, pela minha perspectiva, foi uma alucinação da Liv, sabe? Eu não acho que foi realmente uma coisa que aconteceu. Eu queria ter visto uma cena ali otimista mostrando realmente o que aconteceu depois, sabe? Uma semana depois. Enfim, eu queria só ver acontecendo pra constatar. Porque aquela cena, depois de tudo que a gente viu a Liv alucinando a série inteira, pra mim era uma alucinação, desculpa, gente. Eu até posso olhar pro lado bonito da história e falar que não, era o futuro da Liv, a gente viu, blá blá blá. Mas depois de tanta alucinação da série, pra mim era uma alucinação também. Mas eu quero saber de vocês acham que é uma alucinação? Vocês não acham? Coloca lá embaixo que eu quero muito saber. Não esquece de deixar o like que é muito importante, ajuda o amiguinho aqui. E claro, se inscreve aqui no canal pra receber próximos vídeos de séries e de filmes. Eu fico por aqui, gente. Grande beijo. Até o próximo vídeo. Tchau.